nossa taxa de juros estando na casa de 13,25% ao ano, é inevitável que muitos investidores voltem os seus olhares para os títulos de renda fixa. Mas não é porque é um investimento de renda fixa que automaticamente esse investimento vai valer a pena. Justamente por isso que eu separei algumas opções para você evitar de colocar o seu dinheiro no ano de 2025. O primeiro investimento são os famosos CDBs, mas calma, eu estou falando dos CDBs que embutem um risco maior. Muitas pessoas levam em consideração a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que te garante uma cobertura de até R$ 250 mil por instituição financeira, num limite máximo de R$ 1 milhão por CPF. Então, automaticamente, por ter essa garantia, muitos investidores ignoram a relação risco e retorno e olham apenas para a rentabilidade do CDB oferecido. Eu entrei na corretora Rico para dar uma olhadinha nos CDBs disponíveis e encontrei essa opção, como você pode estar vendo aqui na tela, de um CDB cujo emissor é o Banco Master, com vencimento em 2028 e com uma rentabilidade de 17,25% ao ano. Essa é uma taxa bem elevada. A taxa que o banco vai ofertar no CDB vai depender muito do seu risco de crédito. O Itaú, por exemplo, que é um dos maiores bancos do nosso país, ele não precisa ofertar uma rentabilidade elevadíssima no CDB para conseguir atrair capital. Agora, se pegamos um banco menor, com indicadores ali mais fracos, de um risco de crédito maior, para justificar o risco do investidor emprestar dinheiro para essa instituição, ele precisa oferecer uma taxa de juros mais elevada. Só que quando falamos de títulos de renda fixa, principalmente os pré-fixados, que são aquelas taxas pré-acordadas, você já sabe qual vai ser a sua rentabilidade até o vencimento, muitos investidores não sabem analisar se aquela taxa, aquele retorno realmente é bom ou não. Para isso, a gente pode entrar aqui no site da própria B3, dar uma olhadinha nas taxas referenciais. O que são essas taxas? Basicamente, a projeção de juros que o mercado espera daqui em diante, que são os famosos juros futuros. Os juros futuros, eles servem como base para a decisão e precificação de muitos títulos no mundo dos investimentos. Então, ele serve basicamente como um termômetro. Hoje, a nossa taxa de juros está em 13,25. Só que o mercado ele tem uma projeção de como vai ser a trajetória dos juros, dependendo de como tiver a nossa economia. Então, se eles estiverem ali esperando uma inflação mais alta futuramente, lá na frente eles esperam juros futuros maiores. Agora, não, a economia está desaquecendo, a inflação vai baixar. Então, quando você olha uma taxa de juros lá para frente, para 2028, 2029, 2030, a projeção vai ser uma taxa menor. Então, ele serve ali como um termômetro e também como uma referência para a tomada de decisões. Como estamos falando de um CDB que vence daqui 3 anos, estamos falando de 1.080 dias corridos. Descendo um pouco aqui a página do site, chegamos aqui à parte de 1.080 dias corridos e a projeção é um juros futuros de 15%. Então, você pode utilizar como referência. Você deveria estar buscando ali CDBs pré-fixados que minimamente estejam ofertando essa rentabilidade. Você pode perceber que o CDB do Banco Master oferece 17,25%. Por quê? Porque ele embute um risco maior. Se entrarmos aqui no site do Tesouro Direto, emprestando dinheiro para o próprio Tesouro Nacional, resgatando também em 2028, você pode perceber que está bem próximo à taxa, 14,95. Daí você pode fazer uma correlação. Será que vale a pena você correr mais risco emprestando dinheiro, por exemplo, para o Banco Master para resgatar em 2028 para ganhar 17,25, ao invés de basicamente ganhar 15% ao ano, emprestando seu dinheiro para o Tesouro Nacional, correndo o menor risco de crédito no mercado? É essa análise que você precisa fazer. Na minha concepção, não vale muito a pena. Você consegue, sem ter dor de cabeça, ter uma boa rentabilidade até 2028, se essa for a sua preferência. Então, por que na análise, costumam considerar o Banco Master um emissor mais arriscado? Principalmente devido à fonte das suas receitas. Grande parte da receita do banco vem de precatórios. O que é um precatório? Quando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica abre ali uma ação judicial contra o governo, seja no âmbito federal, municipal ou até mesmo estadual, e o governo ele perde essa ação judicial e precisa pagar uma indenização, é basicamente emitido um boleto conhecido como precatório. Só que o ganhador da causa demora para receber esse dinheiro. Estamos falando do governo pagando uma indenização. Então, justamente por ser um período demorado, muitas pessoas elas optam em vender esse
esse precatório. Daí vem o investidor na outra ponta. Ele compra o precatório, obviamente com desconto, e quando a pessoa finalmente receber o pagamento vai para o investidor e ele vai receber o pagamento completo, ou seja, ele vai ter um ganho de capital. Só que é um investimento mais arriscado, porque estamos falando de governo, ele pode demorar muito mais para pagar, o investidor ficar com aquele dinheiro ali empacado. Então, por correr mais riscos nas suas operações, o Banco Master acaba sendo considerado um emissor mais arriscado e automaticamente ele precisa oferecer uma taxa de juros mais alta para conseguir atrair capital. O segundo investimento que eu evitaria seria pré-fixados com vencimento muito longos. O pré-fixado, ele é sim um título interessante de renda fixa, principalmente se você consegue uma boa rentabilidade. Porém, quando falamos ali de travar grande parte do nosso dinheiro, tá? Preste atenção nisso. O problema está em a gente travar grande parte do nosso patrimônio num pré-fixado com vencimento muito elevado, porque você vai estar correndo riscos. Qual é o risco? Quando você investe num pré-fixado, a sua rentabilidade não se altera, ela vai ser exatamente aquela acordada no momento que você investiu. Só que, falando de longo prazo, principalmente aqui no nosso país, nós temos incertezas da trajetória da inflação, da trajetória da nossa taxa de juros. Daí você ficar preso com uma rentabilidade pode ser um pouco perigoso. Se a inflação aumenta muito, você está ali perdendo seu poder de compra com a sua rentabilidade travada. Se a taxa de juros se eleva, vai para patamares muito mais elevados, você está deixando ali rendimento na mesa porque você travou grande parte da sua rentabilidade. Então, uma carteira de renda fixa, ela pode sim ter pré-fixados, mas eu particularmente evitaria pré-fixar grande parte da minha carteira para vencimentos muito longos. Eu particularmente olho para pré-fixado numa janela ali máxima de 2 anos para conseguir aproveitar a alíquota mínima de imposto de renda, que é de 15%. Se o investidor ele quer títulos de renda fixa visando ali médio e longo prazo, eu gosto de olhar para títulos indexados à inflação, principalmente esses títulos hoje que estão sendo oferecidos com ótimas rentabilidades. Agora, eu quero te mostrar na prática essa questão ali da gente confiar num pré-fixado por um longo período de tempo. Em 8 de abril de 2024, saiu essa matéria aqui na XP, falando que a projeção para a Selic no ano de 2024 era terminar em 9%. Estávamos passando por um ciclo de corte. Daí o investidor pensa, bom, estamos num ciclo de corte, vou pegar um pré-fixado para garantir uma boa rentabilidade por um longo período de tempo. Só que qual foi a realidade? Quanto a nossa taxa Selic realmente terminou em 2024? Entrando no site do Banco Central, no dia 11 de dezembro de 2024, a nossa taxa Selic estava em 12,25% ao ano. 12,25% é a Selic meta, a Selic que o Copom estipula. Agora, a Selic praticada no mercado é conhecida como Selic Over, é 0,1% abaixo. Por isso que está em 12,15% ao ano. Então você vê que nós passamos por certas instabilidades e incertezas. Então o risco do pré-fixado é justamente esse: você se expor a alguns riscos desnecessários. O próximo investimento você também consegue encontrar no seu banco ou na sua corretora. Quando você vai investir em títulos públicos federais, aconselho você a investir ou diretamente pelo site do Tesouro Direto, ou quando você acessar a sua corretora ou seu banco, ir diretamente na aba Tesouro Direto, que eles mostram para você ali, investimentos no Tesouro Direto. Daí você clica e vai aparecer os títulos públicos federais disponíveis para você investir. Se o investidor for diretamente ali na parte de renda fixa, ficar passando, ele pode encontrar alguns títulos com taxas diferentes das taxas oferecidas pelo Tesouro Direto. Por quê? A instituição ela pode comprar grande quantidade de títulos e depois vendê-los. Só que quando ela vende com uma rentabilidade menor. Então, às vezes, ela comprou um título com uma rentabilidade de 7,6%, IPCA mais 7,6%, mas na hora dela disponibilizar ali no mercado secundário, porque ela está vendendo aquele título, ela pode disponibilizar com uma taxa menor, 7,4%, por exemplo, e você deixar ali alguns rendimentos na mesa. Então, sempre que você olhar para os títulos públicos federais oferecidos dentro do site da sua corretora ou do seu banco, entre no site do Tesouro Direto e compare a taxa. A taxa precisa ser exatamente igual, para você não deixar dinheiro na mesa desnecessariamente. E o último investimento, já que estamos falando de renda fixa, que você precisa ter cuidado, são com os fundos de investimento de renda fixa com uma taxa de administração, até mesmo uma taxa de performance elevada. Alguns investidores, quando querem constituir uma reserva de oportunidade ou uma reserva de emergência, às vezes eles não olham diretamente para CDBs de liquidez diária ou até mesmo para o Tesouro Selic. Alguns
investidores gostam de fundos de investimentos de renda fixa, conhecido como fundos DI. São fundos de renda fixa que, basicamente, a missão é repassar a trajetória do CDI. Então, a rentabilidade teria que se aproximar de 100% do CDI, e o investidor consegue ter fácil acesso a esse dinheiro. Só que é lógico, por ser um fundo de investimento, é necessário a existência da taxa de administração para conseguir arcar com os custos do próprio administrador e com os custos da operação do fundo. Bom, eu quero te mostrar um exemplo de um fundo conhecido como BB Renda Fixa Simples Ágil, um fundo com público-alvo para pessoas física e jurídica. Se olharmos a rentabilidade histórica do fundo, vamos perceber que fica significativamente abaixo do CDI. O CDI, a rentabilidade está representada nessa linha cinza, enquanto a rentabilidade do fundo está representada pela linha azul. Só que, se descermos mais um pouquinho o PDF, vamos dar uma olhadinha e perceber que a taxa global do fundo é de 1,95% ao ano. Então, considerando todas as taxas embutidas aqui, o investidor deixa na mesa 1,95% ao ano. Se ele investe num CDB de 100% do CDI, ele não tem nenhuma taxa além do IOF, que vai incidir nos primeiros 30 dias, e da alíquota de imposto de renda, que ele só vai pagar lá no vencimento. Se ele investe, por exemplo, no Tesouro Selic, ele até tem a taxa de custódia, mas é de apenas 0,2% ao ano, apenas sobre o que exceder R$ 10.000. Então, você consegue perceber a discrepância de taxas. E isso é refletido na rentabilidade do fundo. Quando você olha para essa rentabilidade apresentada na lâmina do fundo, ela já é líquida de taxas. Então, aqui já está desconsiderando o efeito da taxa de administração. Porém, ela não é líquida de imposto de renda. Como funciona a tributação em fundos de investimentos de renda fixa? Nós temos o famoso Come-Cotas. A cada 6 meses, mais especificamente em maio e novembro, você tem uma antecipação do imposto de renda. Então, ao invés do investidor deixar o dinheiro dele rendendo e pagar o imposto de renda apenas no momento do resgate, sobre o rendimento que ele teve, a cada 6 meses, uma parte do seu rendimento já é descontado em forma de imposto de renda devido ao Come-Cotas. Então, se é um fundo com uma duração de curto prazo, a alíquota é de 20%, e se for um fundo com uma duração de longo prazo, a alíquota é de 15%. Se olharmos no longo prazo, isso traz uma diferença de rentabilidade. Por quê? Ao invés de você deixar o seu dinheiro rendendo e deixar os juros compostos agirem, a cada 6 meses, parte da sua rentabilidade é retirada. Então, no longo prazo, você consegue perceber uma diferença na rentabilidade que você poderia ter. Então, não ignore as taxas dos fundos de investimento que você investe, sejam eles fundos imobiliários, fundos de renda fixa, porque isso pode impactar, sim, o seu resultado no longo prazo. Principalmente dependendo da característica da gestão desse fundo. Esse fundo que a gente acabou de ver, do Banco do Brasil, é um fundo de renda fixa simples, investe majoritariamente em títulos públicos federais, ou seja, o patrimônio do fundo não corre riscos, por que então ter uma taxa tão elevada assim? Isso prejudica muito o resultado. Agora, se é um fundo que majoritariamente ali tem um portfólio mais arriscado, corre mais riscos para conseguir gerar alfa, um resultado acima da média, ele pode acabar cobrando uma taxa de administração mais elevada, mas o investidor ele tem que analisar se essa taxa de administração impacta significativamente o retorno que ele tem. Às vezes o fundo ele pode até correr mais riscos, mas ele cobra uma taxa tão elevada que acaba que o resultado final não compensa o risco que você está correndo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver algum outro investimento de renda fixa que você não gosta de colocar o seu dinheiro, pode deixar aí nos comentários. E não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.